Muito bem, gente. Eu estava morrendo de frio hoje de manhã. Mas só de estar com você aqui na igreja, cantando, sentindo a presença dos santos anjos, ouvindo o Espírito Santo, o meu coração aqueceu. A minha mão ainda está gelada, mas o meu coração está quente. E é isso que nos une, a esperança, a certeza e a convicção de que a gente não está sozinho nessa vida. Eu não sei quantos aqui vão se lembrar, mas no ano de 2001, aconteceu algo marcante aqui no nosso país. Em determinado momento, sem que a gente tivesse muita ciência, sem que muitos de nós fôssemos avisados, o Brasil apagou. As luzes do Brasil todo, ou quase de todo o Brasil, as luzes se apagaram. Esse evento aconteceu por conta de falta de chuva, mas especialmente por conta de falta de estrutura, ou infraestrutura. Milhões de brasileiros, edifícios comerciais, casas residenciais, prédios públicos, indústrias, todos estavam inclusos agora em um plano, o plano de contenção de energia. Essa situação ela ficou conhecida naquela época como o apagão, ou até hoje, como o apagão de 2001. Naquela época, o atual presidente, Fernando Henrique Cardoso, deu um pronunciamento em rede nacional, e a frase que ficou marcada do seu discurso era: "Você apagou a luz da sua casa e iluminou o Brasil." As ruas ficaram escuras. Os shows teatrais, os shows musicais, partidas de futebol que aconteciam à noite, tudo cancelado. Começou uma corrida até as lojas. Lâmpadas mais baratas, maneiras de economizar a energia. Foi nesse período que começaram a ser cobradas taxas um pouco mais caras para quem gastava um pouco mais de luz. Ano passado surgiu uma nova ameaça, o apagão de 2021. Não sei se vocês chegaram a ver isso na televisão. Que bom que não precisou acontecer, porque eu não sei para você, mas eu não gosto muito de escuro. Dizem que depois de 2001, o pior apagão que aconteceu aqui para a gente foi em 2014, contra a Alemanha, né? O apagão do 7-1. Ficar no escuro já traz um certo desconforto, mas a Bíblia não fala para a gente sobre os problemas de ficarmos no escuro. A Bíblia fala para a gente sobre os problemas de permanecermos nas trevas. A Bíblia faz uma diferenciação entre aquilo que é escuro ou a falta de luz, igual o pessoal da galeria está agora, está meio escuro aí em cima, né? Eu estou olhando daqui. Quer que acende a luz aí? Tá bom assim? Tá bom. Se alguém dormir, eu vou deixar dormir, tá bom? Fica à vontade. Melhor dormir na igreja do que no sofá de casa no sábado de manhã. A Bíblia, ela insiste com a gente em dizer que o problema da humanidade é viver nas trevas. E para confirmar o que eu estou te dizendo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você está com um livro físico, assim como eu tenho também, e não fechasse a Bíblia até eu terminar. Hoje a minha fala vai ser rápida. Abra a tua Bíblia e fica com ela aberta, porque a gente vai olhar alguns textos, e o primeiro deles está no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 5. Evangelho de João, capítulo 1, verso 5. Na tradução que eu escolhi trazer para você hoje, que é a Nova Versão Transformadora, diz assim: "A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram." A luz brilha nas trevas. Eu não sei se você consegue se lembrar da última vez que acabou a luz na sua casa. Não sei se aconteceu isso com você recentemente. Mas hoje, quando acaba a luz em casa, é uma moleza, né, comparado com alguns anos atrás. Porque hoje, assim que acaba a luz, a gente pega o celular e já tem uma lanterninha. É uma maravilha. Bom, para aqueles que são um pouco mais experientes, têm um pouquinho de cabelo branco na cabeça, você deve se lembrar que de uma época, há muito, muito tempo atrás, quando não tinha celular. E quando acabava a luz, era uma correria em casa. Aonde que está a vela? E abre um armário, abre o outro, procura na gaveta e achou a vela. Só que a vela não acende com botão. Aonde que está o fósforo? Onde que está o acendedor?
E aí alguns, quando acabava a luz em casa, tinham uma brilhante ideia. Não, então vamos acender a vela no fogão elétrico. Não era fácil. Mas, quando você conseguia achar um fósforo no meio da escuridão, e você acendia um fósforo, ou acendia um isqueiro, ou um acendedor que fosse, no meio da escuridão, aquela pequena luz, aquela pequena chama, daquele pequeno fósforo, já fazia uma grande diferença. Na cozinha, era geralmente onde achava, né? Já iluminava boa parte da cozinha. E quando aquele fósforo acendia uma vela, uau! O medo passou. É como se os problemas estivessem agora todos eles resolvidos. E aí a gente ia espalhando as velas pela casa. Se ficar no escuro é ruim, viver nas trevas é insuportável. O que são as trevas? As trevas é a manifestação do mal. As trevas é aquilo que traz uma separação entre a criatura e o seu Criador. As trevas é aquilo que faz a gente achar que a gente pode viver longe de Deus e ainda assim permanecer bem. É a gente achar que a gente pode viver sem ética e ainda assim se dar bem no final. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas é muito fácil, é muito comum, é corriqueiro para o ser humano. Ele sempre tenta tirar vantagem de alguém ou de alguma coisa. A gente sempre quer tirar vantagem, a gente sempre quer se dar bem no final. Para a gente, a ideia de ser prejudicado ou de tomar um prejuízo, ela é sempre inadmissível. As trevas fazem com que a gente queira viver de maneira egoísta. Mateus, capítulo 4, se você continuou com a Bíblia aberta, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 16. A luz na Bíblia tem a ver com revelação. Assim como no escuro, a luz ajuda a gente a enxergar melhor as coisas. Na vida espiritual, a luz que a Bíblia indica para a gente, ela revela para a gente. Mas revela o quê? Mateus capítulo 4, verso 16. Diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte raiou uma luz. 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4. Avança aí, você estava em Mateus, você ainda sabe folhear a Bíblia, né? 2 Coríntios, segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Perdão, li Mateus de novo. Vamos para Coríntios. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus deste tempo, desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é a luz na Bíblia? A luz na Bíblia é revelação. E é a revelação do quê? Do evangelho. Luz na Bíblia é a revelação do evangelho. Jesus, ele se apresenta na Bíblia como quem diz assim, ó: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas o verso que eu queria focar, o verso que eu queria prestar um pouco mais de atenção com você hoje, está no Evangelho de Mateus. Volta para Mateus, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 a gente encontra o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E em determinado momento, Jesus ele se dirige aos seus seguidores e ele faz uma declaração, ou duas declarações a respeito deles. No verso 13, Jesus vai falar que eles são o sal da terra, e esse é o meu assunto de semana que vem. O meu assunto com você hoje é o que Jesus fala dos versos 14 até o verso 16. Mateus, capítulo 5, dos versos 14 até o verso 16. Não importa quão densas sejam as trevas, o menor facho de luz ou fecho de luz faz completa diferença naquele lugar. E Jesus diz assim, no verso 14 do capítulo 5 de Mateus: vocês são a luz do mundo. Apenas nessa pequena frase, a gente já podia parar para pensar e refletir sobre muita coisa. Vocês são a luz do mundo. Jesus está dizendo que você é a luz do mundo. Ele se apresenta como a luz.
Jesus, ou a Bíblia, também ensina para a gente que a Bíblia é a luz. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus é luz, a Bíblia é luz. Mas hoje eu queria que você saísse daqui com a convicção de que você é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Primeira coisa então, Jesus já disse, Ele já declarou, você é a luz do mundo. Em época de frio, ou quando a gente se fala sobre boas obras, fazer algum tipo de caridade, é muito comum que a gente que é crente, cristão, a gente faz essa oração, e quando a gente ora, a gente fala assim, Senhor, tem muita gente passando frio, aqueça essas pessoas. Senhor, existem pessoas passando fome, dá de comer para elas. Existem diversas religiões no mundo. Algumas dessas religiões, elas vêm com uma proposta, e a proposta é a seguinte: se você tem uma divindade, se você tem um Deus, você deve oferecer algo para esse Deus. Em algumas dessas religiões, eles sacrificam um animal e oferecem para esse Deus. Eles pegam oferendas e dão para esse Deus. Eles oferecem coisas para Deus. O cristianismo é diferente. O cristianismo, a recomendação é outra. A recomendação do cristianismo é assim, ó, quer fazer alguma coisa para Deus? Faça para o próximo. Porque todas as vezes em que vocês atenderem os meus pequeninos, vocês estão atendendo a mim. Ser a luz do mundo é ser a representação de Cristo, aonde nós estamos, aonde nós estivermos. Não importa o caminho que você faça, não importa o lugar em que você está. Eu fico imaginando Deus lá no céu, ouvindo algumas das nossas orações, e quando a gente vira para Deus e fala assim, Senhor, aquece alguém que está com frio. Deus deve olhar e falar, eu? Eu fico imaginando Deus lá do céu, encostando em algum lugar e falando assim, escuta, ei, você não percebeu que eu já te dei 4 casacos? Provavelmente você não precisa, ou você está vestindo os 4 casacos ao mesmo tempo, enquanto tem alguém com fome. Escuta, você não percebeu que eu estou mandando o alimento de sobra para a tua casa? Que no fim da refeição fica aquele pouquinho no seu prato que você está jogando fora? Esse cantinho aí que você está jogando fora, ou até um pouco mais do que isso, era para você ter ajudado alguém. Vocês são a luz do mundo. Nessa sequência do texto, ele diz assim, ó, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Você tem abajur no seu quarto? Se você tem abajur no quarto, eu consigo imaginar onde você deixa o abajur no seu quarto. Então eu vou começar por onde eu acho que você não deixa. Se você tem um abajur no seu quarto, dificilmente você vai deixar ele dentro do seu guarda-roupa. Se você tem um abajur no quarto, dificilmente você vai posicioná-lo debaixo da sua cama. Se você tem um abajur no seu quarto, você não vai deixar na sacada do lado de fora ou no corredor de entrada do seu quarto. Geralmente o abajur do nosso quarto a gente coloca no criado mudo do lado da nossa cama, ou então sobre uma cômoda ou um móvel, em que quando você acende aquilo, ele contribui com a iluminação do seu quarto. Jesus está dizendo assim, ó, você é a luz do mundo, e como luz do mundo, eu não vou deixar você ficar escondido. Como luz do mundo, eu preciso colocar você sobre um pedestal, em um lugar de destaque, para que você apareça para o mundo. Jesus, Ele não precisa de agentes secretos do Evangelho. Ele não quer que a gente trabalhe em segredo, que as pessoas não saibam quem nós somos, o que nós cremos e aquilo que nós fazemos. O convite de Jesus para sermos a luz do mundo é um chamado para a gente ficar em destaque, para a gente aparecer.
Tem gente que acha que ser humilde, tem gente que confunde a ideia de humildade com uma falsa modéstia. O convite de Jesus Cristo para você e para mim é para nós sermos o melhor funcionário do lugar onde a gente trabalha, o melhor. O convite de Jesus para a gente é para nós sermos o melhor aluno da nossa sala de aula. O convite de Jesus para a gente é para nós sermos os melhores empresários no empreendimento em que a gente está trabalhando. Vocês são a luz do mundo. E uma luz não faz sentido ficar escondida, você precisa aparecer. Eu fico pensando quando um pastor vem na igreja e fala algo desse tipo, o que aqueles mais presunçosos, como que eles devem se sentir, né? Falando, opa, é isso aí, eu sou o melhor mesmo. A minha proposta não é começar uma competição para ver quem é melhor, para ver quem é mais eficaz, quem é mais inteligente, quem é mais eficiente, para ver quem é mais caridoso. Senão daqui a pouco a gente vai ter que começar uma disputa para ver quem é o mais humilde, né? Quem ganha no final. Jesus, ele nos chama para que a nossa luz apareça, a luz que ele colocou na gente, como diz o texto claramente, a luz das nossas boas obras. O menor e mais simples ato de bondade, de generosidade, de caridade, de amor que você tem com as pessoas, isso já vai ser suficiente para te destacar no meio da multidão. É como uma história que eu ouvi outro dia de alguém que foi a um estabelecimento comercial, fez uma compra, saiu do lugar em que fez a compra e foi comer alguma coisa. Quando terminou a refeição, quase 2 horas depois que tinha comprado, olhou na carteira e percebeu que o troco que ele recebeu estava errado. Ele voltou até o lugar onde ele havia feito sua compra, porque ele viu que a pessoa tinha dado dinheiro a mais para ele. E quando ele chegou lá, ele falou assim, ó pessoal, eu voltei aqui porque vocês me deram o troco errado. E o pessoal do estabelecimento comercial falou assim, não, você tinha que ter falado na hora que a gente deu o troco errado. Ele falou, não, mas é que eu só consegui perceber isso depois. E eles falaram, não, mas se não fala na hora, a gente não consegue resolver. O que é que o pessoal do estabelecimento estava pensando? Ele quer dinheiro a mais. E ele falou, não, calma, ele falou, não, eu não posso resolver isso. Espera aí, chamou o gerente. Chamou o gerente. Aí quando o gerente chega, falou assim, o que aconteceu, senhor? Então, é que eu fiz uma compra aqui há umas 2 horas, e aí eu percebi que o troco estava errado. Não, mas aí o senhor tinha que ter falado na hora? Não, mas é que eu só percebi depois. Não, mas aí fica muito difícil da gente resolver, como é que a gente vai saber? E aí a pessoa que contou essa história disse que nessa hora ele ficou meio bravo e falou, ei, peraí, vocês me deram um troco a mais. Eu vim devolver o dinheiro de vocês. Não dá para a gente resolver 2 horas depois isso? Desculpa, Senhor. Porque a gente está vivendo numa sociedade em que a marca da humanidade é tentar tirar vantagem de alguém. E quando aparece alguém com a luz da honestidade, com a luz da generosidade, as pessoas acham estranho. Elas não conseguem imaginar que tem alguém tentando ser honesto com elas. Quanto mais nós estivermos dispostos a falar, a fazer a diferença na vida das pessoas, cada vez mais isso vai se tornar impossível de passar batido, de passar despercebido pelas pessoas. E essa é a intenção de Jesus. Um sábio rabino, uma vez dando uma entrevista, ele estava tentando explicar por que Deus escolheu os judeus para serem o seu povo. E ele explica isso através de uma ilustração, de uma história que ele mesmo criou. E a história que ele conta é mais ou menos assim. É como se Deus reunisse os povos da antiguidade e falasse assim, escuta, eu estou querendo um de vocês para ser o meu povo. Quem que pode ser o meu povo? Então, os gregos falaram, nós queremos ser o seu povo. Nós vamos filosofar ao seu respeito. Nós vamos pensar ao seu respeito. Nós vamos teorizar ao seu respeito, nós vamos organizar rodas de discussão ao seu respeito. Deus falou, ok, interessante. Então, os romanos aparecem e falam assim, não, nós queremos ser o seu povo. Por quê? Porque nós vamos construir altares, monumentos, estátuas, cidades, memoriais,
A gente vai tentar de tudo para deixar marcas na história através daquilo que nós construímos, para que todos saibam que você é o nosso Deus. Legal. E vocês aí? Aí o rabino disse que eram os judeus. E vocês? O que vocês podem me propor? A gente não é muito bom em filosofar. Nós não somos bons em construir monumentos. Mas nós vamos contar histórias ao seu respeito. Por onde nós passarmos, nós vamos ajudar as pessoas a conhecerem as histórias sobre o Senhor. E esse rabino diz que nessa hora Deus diz assim: vocês são o meu povo. Deus nos chamou para nós contarmos histórias a respeito daquilo que Deus faz na vida da gente. Quando eu era criança, a minha família tinha uma maneira muito interessante de passar as férias. Nós nos reunimos, meu pai, minha mãe, meus irmãos e eu, a minha tia com as filhas da minha tia, a minha avó com a minha tia, que era bem mais nova que a minha outra tia, a minha mãe. A gente pegava um carro, ou dois, ou quando dava três, até um caminhão a gente já usou uma vez. E a gente colocava nesse carro barracas, lonas, comida, gás, botijão de gás. E a gente descia para a praia. Tinha uma praia que hoje, nesse lugar onde a gente fazia isso, hoje essa praia, ela tem um condomínio muito bonito lá, mas nessa época não tinha nada. E a gente atravessava, nós descíamos a estrada, atravessávamos um riozinho, e a gente chegava ali na areia. E na areia, a gente montava o nosso acampamento. A barraca da minha família, a barraca da família da minha tia e a barraca da minha avó com a minha outra tia. Às vezes, aparecia algum maluco, alguma maluca que queria ir com a gente. E aí tinha uma outra barraca ali. E a gente ficava acampado na areia. Na frente da nossa barraca tinha o mar. Do lado da nossa barraca tinha um rio. O rio era onde a gente tomava banho. A 2 quilômetros do acampamento tinha uma bica, uma nascente de água natural, que era onde a gente ia, enchíamos as garrafas e voltávamos para o nosso acampamento. Essa água a gente usava para cozinhar, para beber e tal. A gente, da primeira vez que fez isso, nós passamos, eu acho que uns 3, 4 dias. Na segunda vez que a gente fez isso, a gente ficou 1 semana. Depois a gente ficou 2 semanas. Até que chegou uma ocasião que nós ficamos 40 dias acampados. Eu era criança, até adolescente eu ainda acompanhava, foi uma das últimas vezes que nós fomos. E eu adorava. Eu dormia e acordava com o pé sujo de areia. Eu passava o dia brincando. Acordávamos, fazíamos as nossas atividades, tomávamos o nosso de jejum, vai para a praia. Corria na areia, fazia castelo, brincava, chutava bola, mergulhava. Eu aprendi a nadar no rio desse jeito. Almoçávamos. Depois que almoça, tem que esperar fazer o quê para voltar a brincar? A minha digestão fazia uns 5 minutos, mais ou menos. E a gente voltava a brincar, brincava com as minhas primas, com o meu irmão, e a gente se divertia. Só que depois da janta, o dia acabava. E quando a noite começava a ficar mais densa, a gente precisava de algumas coisas. A primeira delas, que era a mais importante para a gente, um lampião. Lampião a gás. Além do lampião, a gente também usava algumas velas. E eram umas velas que soltavam um cheiro forte, que era para espantar os insetos. E além das velas, o item que eu mais amava, a lanterna. Porque eu podia pegar a lanterna e sair do acampamento onde a gente estava. E caminhar pela praia, caçando siri, caçando caranguejo, refletindo a luz da minha lanterna no mar. Só que dessa vez que a gente ficou quase 40 dias, o gás do lampião começou a ficar fraco. As velas foram acabando. E para minha tristeza, a pilha da lanterna foi ficando cada vez mais fraca.
E quando eu saía à noite com a minha lanterninha fraca, eu percebia que eu precisava chegar muito perto daquilo que eu queria para que aquela lanterna fizesse alguma diferença. A nossa luz tem que fazer a diferença na noite desse mundo. Porque o mundo que a gente está vivendo, esse mundo está em trevas. Se nós não tivéssemos nesse meu acampamento da praia o lampião, a vela e a lanterna, quando chegasse a noite, a minha diversão acabava. Só ia me restar deitar e dormir. Mas enquanto tinha luz, tinha diversão. Enquanto tinha luz, tinha alegria. Enquanto tinha luz, a gente estava junto em família. Querida igreja, o mundo que a gente vive está em trevas. E esse mundo está precisando enxergar uma luz no fim do túnel. Você é a luz do fim do túnel. Você é a luz que esse mundo precisa enxergar. Você. Jesus te convida para você brilhar. Para brilhar nesse mundo como o Clube de Aventureiros tem brilhado nesse bairro. Nessa igreja. Para você brilhar na sua casa. Brilhar com seus familiares. Brilhar entre os seus amigos, os seus colegas de trabalho. As pessoas do seu trabalho precisam saber quem você é. Precisam saber que você é de confiança. Precisam saber que você é uma pessoa de oração. Que você é uma pessoa de princípios. Que a tua ética vai além da ética desse mundo. Que a tua ética, ela é relacionada à ética do céu. E que daqui a pouco tempo, a nossa luz vai brilhar de um jeito tão forte, que ao olharem para a gente, as pessoas vão conseguir enxergar também um pedacinho de Jesus. Para encerrar, eu queria te contar uma história. Conta-se que um garoto era muito criativo. Uma criança, um aventureiro. Ele era muito criativo. E todos os dias ele tinha uma aventura diferente para desfrutar. Em algum momento, esse garoto pegava um graveto e falava que o graveto era Excalibur e que ele era o próprio rei Arthur. Outro dia, esse garoto viu um monte de folhas juntas e quando ele viu essas folhas juntas, ele disse que aquelas folhas eram um dragão e ele jogava suas pedras como se fossem os seus raios de luz que ele conseguia usar para derrotar aquele dragão. Algum dia desses, o menino acordou, fez a sua devoção matinal, escovou os seus dentes, arrumou o seu cabelo e falou assim: mãe, hoje eu vou pegar a minha nave espacial e com a minha nave espacial eu quero atravessar as galáxias e conhecer um mundo novo. A mãe sabia o filho que tinha, falou assim: ótimo filho, você tem meu apoio. Faz o seguinte então, já que você vai fazer uma expedição, leva aqui a sua mochilinha, eu coloquei para você um suco e um sanduíche. O menino colocou a mochila nas costas e foi até a sua nave espacial, a sua bicicleta. Subiu na bicicleta, eles moravam em uma outra época, em outras circunstâncias, não era um bairro violento, e o menino podia sair de bicicleta de casa sozinho. E ele saiu pedalando pela rua. Ele passou a primeira casa, passou a segunda casa, passou a terceira casa, e cada casa que ele passava era como se fosse um planeta, um mundo diferente. Quando ele terminou o quarteirão, atravessou a rua, ele viu a praça, e ele falou: cheguei numa nova galáxia. No meio da praça, em um banco, tinha um senhor sentado. Esse senhor, com seus cabelos brancos, com uma barbinha branca, estava sentado no banco, e ao redor dele tinha alguns pombos a quem ele jogava alguns pedaços de pão. Quando o menino olhou, um gramado, uma graminha verde bonita, um trono branco, um senhor já de idade, com cabelos brancos, barbas brancas, cercado de seres alados, ele falou assim: nossa, eu viajei tanto que eu cheguei no céu. O senhor era Deus sentado no seu trono. As pombas eram anjos voando ao redor de Deus. Ele pega a sua nave espacial e ele se aproxima do trono de Deus, estaciona a sua nave, desce e fala assim: o Senhor
é muito importante. E o Senhor é muito ocupado. Se eu ficar aqui perto do Senhor, eu te atrapalho? O velhinho não estava entendendo nada. Ele olhou para o menino e falou, nossa, que menino educado. Ele falou, imagina, aqui é para todo mundo que quiser vir. Quem quiser pode chegar perto. Se você quiser sentar aqui, pode sentar. Ele falou, nossa, Deus é bom mesmo. Ele sentou do lado daquele senhor e falou para ele, olha, eu fiz uma longa viagem para chegar até aqui. E a minha mãe, ela disse que quando eu chegasse ao meu destino, eu podia comer o meu lanche. E ele abriu a mochila, ele tirou o seu sanduíche e falou assim, o senhor aceita um pedaço? Ele falou, claro. E eles então dividiram o sanduíche. E ele pegou o suco dele e falou assim, eu também tenho um suco. O senhor quer um pouquinho de suco? E aquele senhor, por educação, deu uma bicadinha no suco e ele falou assim, nossa, a sua mãe é uma boa mãe. Ela cozinha muito bem. Dá os parabéns para ela. E ele falou, minha mãe vai ficar super feliz de saber que o senhor acha isso dela. E ele falou para o senhor que estava sentado, escuta, eu sei que o senhor é muito ocupado, mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu sempre ouvi falar que o senhor era bom. Eu sempre ouvi falar que o senhor era muito poderoso, que o senhor pode fazer todas as coisas, mas sabe o que eu queria dizer? O senhor é muito legal. O senhor me recebeu com gentileza, com bondade. O senhor elogiou a minha mãe. Muito obrigado. Mas eu preciso voltar para casa, porque minha mãe está me esperando lá. Se eu demorar, ela vai ficar muito preocupada. Ele falou, faça isso mesmo. Pode voltar para sua casa. Então o menino levantou do banco, foi até a sua nave espacial, sentou na sua nave, se preparou, deu a partida, mas antes de sair ele virou e falou assim, obrigado. E o velhinho que estava no banco falou assim, vai com Deus. E ele virou e falou assim, o senhor fica com o senhor mesmo, né? E foi embora. E voltou o mais rápido que ele podia para a casa dele, o mais rápido que ele podia. Quando ele chega em casa, ele deixa a nave de um lado, ele deixa a mochila do outro, e ele chega perto da mãe e fala assim, mãe, a senhora não vai acreditar, mãe. O que foi, filho? Mãe, hoje eu conheci Deus. Como assim você conheceu Deus? Mãe, eu viajei para tão longe que eu cheguei no céu, tinha uma relva verde, tinha um trono, tinham anjos, e Deus estava sentado lá. Mãe, eu sentei no trono de Deus, ele deixou eu sentar lá. Tá bom, filho, tá bom. Ela sabia o filho que tinha. Aí o garoto falou assim, mãe, eu preciso te falar uma coisa. Deus mandou um recado para a senhora. Mãe, desde que o papai ficou doente e morreu, a senhora está muito triste. Eu vejo a senhora chorando. Mas Deus falou para a senhora que a senhora é uma boa mãe, que a senhora está me educando bem e que tudo vai dar certo. Do outro lado do bairro, em uma casa simples, um senhor de cabelo branco e barba branca que estava sentado numa praça, chega em casa, abre a porta, deixa algumas coisas na cozinha e vai até o quarto escuro da casa, abre as janelas da casa, abre as cortinas da casa, e quando a luz do sol entra naquele quarto, ele fala para sua esposa assim, querida, você não vai acreditar o que aconteceu hoje. Eu conheci Deus. Deus apareceu para mim na forma de uma criança, de um aventureiro. E ele falou para mim que eu sou bom. Ele falou para mim que eu sou capaz. Ele falou para mim que eu sou gentil. E ele falou para mim que as coisas vão dar certo. Filha, querida, esposa, desde que o nosso filho morreu, você está fechada dentro desse quarto. Mas Deus falou para mim que hoje é o dia da gente virar o jogo. Hoje é o dia da gente mudar as coisas na nossa casa e na nossa vida. Vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você é o rosto de Deus que esse mundo precisa enxergar. Você é chamado por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas com quem você entrar em contato. Seja no banco de uma praça, seja dentro de um escritório, seja dentro de um carro, seja num almoço de família. Você é a pessoa que Deus escolheu para ser o representante dele, para ser a luz dele brilhando.
E o meu convite para você, para a minha igreja, nessa manhã, seja o rosto de Deus, seja a luz do mundo, faça a diferença por onde você passar. A gente vai ouvir agora mais uma música que os aventureiros vão apresentar para a gente, e os aventureiros já podem vir para cá. Enquanto eles vêm para cá, eu vou ali me preparar, porque hoje a gente celebra o novo nascimento da Yasmin e da Clarice. Aproveitem a música, louvem a Deus junto com eles, e louvem a Deus, porque hoje nós temos 2 novas pessoas que farão parte da nossa comunidade. Pregava certa vez o meu Jesus aqui, conselhos preciosos ele então nos deu. Existe um que gosto sempre de pensar, de cantar. Vós sois a luz do mundo, uma luz deste mundo. Eu sou, brilharei onde quer que eu for, e assim eu vou glorificar, eu vou testemunhar do meu Senhor. Não esconderei a minha luz.
a gente celebra hoje o novo nascimento de duas almas, duas garotas que decidiram entregar a vida para Jesus, a Clarice e a Yasmin. Algumas pessoas, quando veem duas garotas tão jovens assim, tomando uma decisão tão importante na vida, ficam até preocupadas. Falam assim, nossa, elas não são muito novinhas para tomar uma decisão dessa? Primeira coisa que eu queria te dizer, tem pessoas que já cresceram, que são adultas e ainda não tiveram coragem de tomar essa decisão. Então, primeiro ponto, valorize a coragem de quem está tomando essa decisão. Segunda coisa importante, as duas foram acompanhadas pela liderança do Clube de Aventureiros e pelo pastor André como capelão do Clube de Aventureiros. As duas foram instruídas e orientadas pelos pais a permanecerem nos caminhos do Senhor e a crescerem nos caminhos do Senhor. Além disso, antes de realizar o batismo delas, elas foram visitadas pelos pastores aqui da igreja. E quando eu visitei essas garotas, eu perguntei para as duas, você tem certeza que você quer batizar? Eu tenho, pastor. Seus pais que estão obrigando vocês a batizarem? Ou a Marilza está obrigando vocês a batizarem? Não, pastor, é a gente que quer. Tá bom. A última pergunta. Por que vocês querem se batizar? E olha, eu estou avisando para alguns de vocês aí que daqui a pouco vão se batizar também. Essa pergunta eu faço para todo mundo que vai batizar. Por que você quer batizar? E eu adoro fazer essa pergunta. Porque geralmente as pessoas não pensaram antes na resposta, sabe? E eu confesso para vocês, quando eu perguntei primeiro para Clarice, ela fez uma carinha assim de, sabe? Deu um apagão de 2001 nela. Pastor, quero batizar, porque no Clube de Aventureiros eu tenho amigos. E os meus amigos estão na igreja. Mas eu quero batizar porque eu quero viver do lado de Jesus para sempre. Como não batizá-la? Como não recebê-la aqui em nossa casa, que é a casa do nosso Pai? A Clarice tomou a decisão de se batizar, incentivada obviamente pelo clube, incentivada pela sua família, pelos seus familiares, seus pais. Mas foi algo genuíno que brotou do coração dela. E aí eu queria saber se a Clarice está pronta. Pode vir, Clarice. Tá. Tá boa a água, Clarice? Tá quente? Então tá bom. Vem cá, Ana Paula. Oi? Eu aprendi que quando uma criança da nossa igreja se batiza, a igreja tem um papel muito importante na decisão da criança. Mas o mérito humano maior é sempre da família. Por isso que a Ana Paula está aqui nesse momento para participar desse momento com a gente. Você quer batizar? Sim. Tem certeza? Sim. Tá vendo essa igreja aí? Tá cheio de pecador aí. Você vai me ajudar a cuidar deles? Sim. Igreja querida, apresento para vocês a Clarice. E eu queria saber, nessa manhã de sábado, quantos de vocês estão felizes e recebem a Clarice como membro da igreja de 27º dia. Levantem uma das mãos, por favor. Amém, amém. Você a partir de agora é membro da nossa igreja, tá bom? Eu vou precisar de ajuda. Vamos orar. Querido Deus, nosso maravilhoso e bom Pai, louvamos agradecidos ao Teu nome, reconhecendo que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. E a vida da Clarice é uma prova disso, Senhor. Ela quer viver a eternidade ao seu lado, junto de seus amigos e da sua família. Ela quer receber o perdão de seus pecados e ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, Pai, de acordo com o desejo do coração da Clarice,
e seguindo a ordem do nosso Mestre Jesus Cristo, como ministro do Santo Evangelho, eu batizo a Clarice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Clarice, ela preparou algo para recitar para a gente aqui agora. Pode falar aqui no microfone. Tá bom. Povo de Israel, conte com os seus inimigos ter perseguido desde o começo da sua história. O povo responde: desde o começo os nossos inimigos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como arado faz a terra. Porém, Senhor, que ajuda o Lucifer do domínio deles. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva, que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. Erva que ninguém se colhe, nem leva embora e feixes. E os que passam que não digo a eles. Que o Senhor Deus abençoe. Nós abençoamos em nome do Senhor. Ela preparou um salmo para ler para a gente, foi isso que ela recitou, tá bom? A gente, na sequência, vai celebrar o novo nascimento da Yasmin. A Yasmin, ela está querendo batizar. Pode jogar. Obrigado. A Yasmin, gente, ela está querendo batizar faz mais de 2 anos. Ela fala com o pai, fala com a mãe: eu quero batizar, por que meu batismo não chega? E aí estava organizando o batismo dela, aí vem pandemia, aí fecha igreja, aí abre igreja. Yasmin, chegou o dia, vem cá. Vem cá. Opa, dá a mão aqui. Isso. Aí. Você está feliz? Tá. Você cantou aqui agora? Sim. Eu não consegui ouvir, eu estava me trocando. Eu vou ver no YouTube depois, tá? Você quer fazer parte dessa igreja? Quero. É? O que você sente por Jesus? Que Ele dá o maior amor pra gente. Que não tem fim, o amor dele por nós. E aí, gente? Quantos de vocês estão felizes e recebem hoje a Yasmin como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Olha a sua igreja, Yasmin. Essa é a sua igreja. E pessoas que te amam. Cheio de pecador, igual eu falei para Clarice. Mas é a nossa igreja. E a gente juntos aqui vai lutar para ir para o céu. A família é parte integrante da decisão das crianças da nossa igreja. E como parte integrante da decisão da escolha, eu tenho convidado os pais, eu convidei os pais para virem aqui para participarem desse momento junto comigo. Quem são os familiares? Vocês podem, só para identificar, levanta a mão aí para eu ver. Aqui na frente, ali também. Vocês querem chegar mais pertinho? Se quiser, fica à vontade. É? Então tá. Vem cá. Isso. Quem são as pessoas aqui? Minha irmã, minhas 2 irmãs, tem a professora da Yasmin de música do colégio, está aí também. A Proleandra, né? Meus compadres. O Padre Nelson, com a Madre Elisete, está aí também com seus filhos. A tia Marina também. Eu não vi a tia Marina, mas... minha tia Marina, que também está aí. Queria agradecer a vocês por virem aqui hoje. Nesse frio, sair de casa não é fácil. Mas eu sei que esse momento aqui aquece o nosso coração. Vamos fazer um combinado aqui, ó. As crianças, pode vir um pouco mais para frente, as crianças. Eu vou pedir para os adultos ficarem por trás, de preferência aqui do canto direito, para todo mundo poder assistir esse momento aí. E se puderem subir, ficar aqui desse lado. Aí. Muito bem. Troca de lado comigo. Chega para cá, Marilza.
Posso batizar a Yasmin ou não? Vamos orar. Querido Deus, nosso bom Pai, nós nos rendemos ao Senhor este momento, reconhecendo a sua graça maravilhosa, ao trazer até nós a Yasmin. Louvamos o seu nome pela vida dela e agradecemos ao Senhor pela decisão que ela tomou, que motiva todos nós a seguirmos o teu caminho. Ela quer estar ao lado do Senhor, desfrutando do teu amor por toda a eternidade. Então, bom Deus, para que o desejo dela se realize, para que tenha festa no céu e aqui na igreja, para que ela tenha os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida, seguindo a ordem do Mestre Jesus e como ministro do Santo Evangelho, eu batizo a Yasmin neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segura ela aí. Foi um mergulho bonito, Yasmin. Olha o degrau. Olha o degrau. Deus abençoe. Clube de Aventureiros é uma luz aqui nessa comunidade e é uma luz aqui da nossa igreja. O Clube de Aventureiros é uma bênção. Mas eu queria fazer um convite para todos que estão aqui hoje. O primeiro deles, sábado que vem, às 16h30, né, Marilza? Sábado que vem, às 16h30, sábado à tarde, a gente vai ter a celebração, a comemoração aqui dos 10 anos do Clube de Aventureiros Ceifeiros Kids, aqui da nossa igreja. Então, quero deixar o convite para todos vocês. Mas, eu quero fazer ainda um outro convite. Eu queria convidar você que faz parte da nossa igreja, ou você que veio nos visitar aqui hoje, não importa. Eu queria convidar você, que veio nessa igreja, e que hoje vai querer dizer assim, ó, eu quero ser uma luz. Eu quero brilhar por Jesus. Vamos cantar Brilhar por Ti de novo. Eu quero brilhar por Jesus. Eu quero iluminar o caminho das pessoas por onde eu passar. Eu quero ser uma fonte de luz. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Você tem coragem de falar isso para você mesmo? Você tem coragem de repetir isso aí dentro do seu coração? Você tem coragem hoje de fazer uma oração e falar assim, Jesus, eu sou a luz do mundo. Eu quero iluminar o caminho das pessoas por onde eu passar. Eu quero abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero que outras pessoas entreguem a vida a Cristo, assim como fez a Yasmin, assim como fez a Clarice. Ou quem sabe você que está aqui nessa igreja hoje, vai estar dizendo assim, eu quero receber essa luz de Jesus. Eu quero me batizar. Eu quero conhecer melhor a palavra. Eu quero assumir um compromisso com Jesus. Faz o seguinte, a gente vai cantar. Eles vão cantar. Enquanto eles estiverem começando a música, eu queria que você estivesse começando a orar. Fale com Deus. Qual é o acerto que você precisa fazer com Ele? Jesus, eu nunca levei uma pessoa para o batismo. Me ajuda a estudar a Bíblia com alguém. Me ajuda a levar alguém para estudar a Bíblia com alguém. Me ajuda a entregar uma literatura. Me ajuda a fazer a diferença. Eu quero brilhar pelo Senhor. Eu quero fazer a diferença pelo Senhor. Fale com Deus. E quando você terminar a sua oração, termina de cantar essa canção de pé, junto com o Ministério de Louvor. Que Deus te abençoe. Que você fale com Deus e que Ele fale com você.
Foi São Tomás de Aquino que falou assim, ó: pregue o evangelho, fale de Jesus para as pessoas, e se preciso for, use as palavras. Nós somos luz, porque falando ou não falando, agindo, a gente fala mais do que com as nossas palavras. Eu queria que hoje você fizesse um concerto com Deus, e se é esse seu desejo, vamos ficar de pé, vamos cantar essa segunda estrofe. Em Jesus nós vamos vencer. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo que o esforço é vão, o que devo fazer? Segure na mão de Cristo. Segurar sua mão. Vamos louvar. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Amém. Através da sua vida, Que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras vamos ser a luz do mundo. Pai do teu amor. Eu quero brilhar por Jesus. Brilhar por ti, brilhar onde quer que Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que Senhor Jesus, ajuda-nos, porque nós somos o Teu povo e nós queremos ser a Sua luz nesse mundo. Assim como o Senhor ilumina a nossa vida com a Tua palavra, com o Teu cuidado, as orientações do Seu Santo Espírito, ajuda-nos, Senhor, a sermos luz aonde quer que nós formos. Ajuda-nos a falar do Senhor com as nossas palavras, mas ajuda-nos a mostrar o Senhor com as nossas ações. Perdoa os nossos pecados, usa-nos e salva-nos para o Teu reino. É o que eu suplico ao Senhor, e eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.